Olá, estamos aqui mais uma vez no Canal Aberto Podcast e hoje vocês que me perguntam muito no meu Instagram: Cássio, o seu advogado deve sofrer na sua mão. Ou então, Cássio, você deve dar muito trabalho para o seu advogado. Ou então, Cássio, o seu advogado é um anjo. E adivinha com quem que eu estou hoje? Exatamente com o meu advogado. E provavelmente o que nós vamos conversar aqui é dúvidas de muitos de vocês. E espero que esse podcast seja tão útil para vocês quanto vai ser para mim também. Estevão, valeu, obrigado por aceitar o convite em participar aqui com a gente. Quero que você se apresente aí para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Estevão Gante, sou advogado desde sempre, porque desde a vocação eu me identifiquei como advogado mesmo. Parece que vesti a capa do advogado e assim a gente vai seguindo. Sou advogado já tem 17 anos. Sou professor praticamente ao mesmo tempo, 17 anos, universitário e cursos preparatórios para concurso. Sou mestrando em Direito do Trabalho, sou pós-graduado em Direito Público e atuo nessa advocacia mesmo, aquele advogado militante legítimo, né? Aquele que só tem a carteirinha de OAB não. E eu falo por experiência, viu, gente? Ainda o trabalhador, né, na visão ali do juiz, ele é um semideus, uma pessoa com poderes extraordinários, onde o empresário é sempre o malvadão e o trabalhador é o que tem sempre a razão. Isso tem mais ou menos quase uma década. O Estevão foi responsável por me livrar de uma trabalhista que eu achei que eu ia perder feio, cara. E não é por isso que ele tá aqui batendo um papo com a gente, porque eu não me misturo com pessoas ruins. Do meu lado só tem gente foda com a gente, bicho. Queria que você contasse um pouquinho, cara, que desde sempre a sua primeira faculdade foi Direito ou você tentou alguma coisa antes? Não, eu fui vocacionado para a advocacia mesmo. Eu gostava da advocacia, tinha admiração e quando fiz vestibular, fiz para o curso de Direito, engatei mesmo, ingressei na faculdade e lá na faculdade desempenhei um papel de advogado mesmo. Os cursos, os concursos que tinham de sustentação oral, de peças processuais, eu participava até porque eu dependia do dinheiro que tinha ali. Ali envolvia prêmios, então eu precisava, o prêmio normalmente era convertido em mensalidade, e aí você naquela época ali de estagiário, comecei a estagiar em Defensoria Pública, depois escritório de advocacia, e de lá nunca mais saí. Então eu vesti mesmo essa capa da advocacia. É até engraçado que eu falo que o verdadeiro advogado mesmo as pessoas reconhecem de longe. Um tempo desse eu estava numa concessionária, batendo um papo com uma pessoa lá, de bermuda, camiseta, chinelo, e aí no meio da conversa o rapaz falou assim: "Você é advogado?" Eu falei: "Sou." Aí ele deu para perceber. Não é porque você estava chato, não? Não, porque eu não tinha nenhuma reclamação para fazer. Na verdade eu fui lá para poder analisar uma situação, para ver se tinha como comprar um carro, e de repente o rapaz me fala e me aborda com essa perspectiva, dizendo: "Você é advogado?" "Sou." "Mas por que você..." "Não, o modo como você se porta, o modo como você fala, mas e a vestimenta?" A vestimenta tá fora, mas o personagem, a figura do advogado, você parece que o tempo todo incorporada." No início, quando você formou, bicho, você foi daqueles advogados que ia no supermercado e exigia coisa tipo o Celso Russomano? Não, se tá embalado 3 e eu quero levar só um, eu vou levar um. Ou então, não mexe comigo porque eu sou advogado e tal, se era desse. Eu acho que todo mundo quando forma passa por isso, bicho. Essa fase, eu me acho advogado. Na verdade, eu não passei por isso não, mas em audiência, muitas vezes eu tive embates com o juiz que eram desnecessários. E embates pesados, ao ponto de juiz levantar e vir questionar e eu achar que ele estava vindo para me agredir e secretário separar, até que um dia eu entendi que não tinha necessidade daquilo. Hoje as audiências são bem tranquilas, é até interessante porque eu já fiz defesa para juiz, depois de um tempo que me conheceu, já não tinha mais processo sendo julgado, e falou: "Olha, eu estou precisando de um advogado para poder fazer uma defesa e acredito que o senhor pode me ajudar, porque eu vejo o comportamento, o modo como se porta a audiência." Mas eu demorei a aprender isso. Eu demorei uns 5 anos para poder aprender que não adiantava peitar e que a gente, utilizando de conhecimento, de técnica, era muito mais relevante e produtivo para o processo. Mas esse negócio de ficar batendo em mercado e discutir direito do consumidor, isso aí não. Até na época da faculdade eu acho que eu já fiz isso, mas na época depois que eu virei advogado, não. Qual é o maior tipo de demanda que cai na sua mão? Primeiro que eu tenho umas demandas mais consideráveis em relação a valores. Demandas mais complexas,
onde tem, de repente, uma equiparação salarial, onde tem um plano de cargos e salários que não foi respeitado, e aí tem uma sequência que tem que ser observada para poder chegar naquela conclusão. Mas acidente de trabalho tem muito, indenização por acidente de trabalho, e aí vem a indenização material, que é a perda da capacidade do trabalhador, e a indenização moral, o sofrimento que aquele trabalhador está tendo. Tem muita demanda de assédio moral e assédio sexual, e tem muita demanda de reversão de justa causa e jornada de trabalho. O trabalhador foi mandado embora por justa causa, está inconformado com aquilo, e a gente faz a análise da situação para ver se efetivamente ele poderia ter sido dispensado por justa causa. E a partir disso, se por um acaso tiver fundamentos jurídicos e prova em sentido contrário, aí nós ajuizamos a ação. Mas tem muita demanda, eu tenho muita parceria com muito advogado, tem muito advogado que procura o nosso escritório, me procura para a gente poder montar uma parceria de um processo que às vezes é mais complexo. Vou te dar um exemplo aqui agora de hoje. Eu tenho um processo na Bahia, onde a demanda é de um piloto agrícola e um advogado de lá me procurou para poder atuar nesse processo com ele. Então essas parcerias sempre existem. Não sei por qual motivo específico, mas talvez o advogado sente um pouco de confiança também e acredita que a gente tem um pouco de técnica para poder implementar num processo. E eu estudo constantemente, então eu estou tentando sempre estar atualizado, me aprofundar em curso de especialização, mestrado, então isso aí influencia. A gente vai acumulando uma bagagem. Então quando vai dentro de um processo, vai analisar uma causa, vai para uma audiência de instrução, parece que a situação fica um pouco mais clara, mais tranquila, mas também são anos de experiência. Quando eu comecei a advogar, eu logo de cara peguei 1.000 defesas trabalhistas para fazer, quase 1.200 defesas trabalhistas para fazer. Não é possível que eu não ia aprender com isso. Então tinha que gerenciar 1.000 defesas, mais 8 advogados atuando para poder fazer, auxiliar nessas defesas, e era processo de um país inteiro. Então de praticamente tudo, a gente já viu um pouquinho. Então, já que você é perito em trabalhista, uma dúvida que eu tenho, pessoal. Acordei cedo, fui para o meu trabalho, trabalhei o dia inteiro, no final do expediente voltei. O trajeto da minha casa para o trabalho ali são mais ou menos 20 quilômetros, que me consome 15 minutos do meu tempo. Nesse trajeto, se eu sofro um acidente, eu estou de responsabilidade, eu ainda sou responsabilidade do meu trabalho ou não? Não. Casa-trabalho, trabalho-casa é considerado acidente de trabalho, mas aí a gente tem que fazer uma análise para ver se o empregador vai ser responsabilizado por isso. Empregador normalmente, nesse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ainda mais ele que não fornece, na sua grande maioria, não fornece a condução para esse deslocamento, ele não pode ser responsável por alguma conduta de um terceiro que vem justamente lesar esse trabalhador, mas é considerado acidente de trabalho, sem responsabilização civil, caso o trabalhador sofra de repente um dano, um machucado, isso aí o empregador não tem essa responsabilidade civil, mas é considerado acidente de trabalho. Então os primeiros 15 dias de afastamento desse trabalhador, se ele pegar um atestado, o empregador quem vai pagar, do 16º dia em diante ele é encaminhado para o INSS, lá ele vai receber um benefício de auxílio doença acidentário. Esse benefício é interessante, porque quando terminar o benefício, o trabalhador tem estabilidade no emprego por 12 meses. Então tem reflexos dentro da relação de emprego, porém não tem responsabilidade civil para o empregador, a depender da circunstância do acidente. É claro que se o empregador fornecer uma condução e a condução está em péssimo estado, o ônibus, o micro-ônibus, pneu careca, sem freio, motorista que não está habilitado e sofre um acidente, aí a gente vai buscar uma responsabilização do empregador. Mas como regra não, porque a situação cotidiana não é o empregador quem está fornecendo a mão de obra. Normalmente, não está fornecendo transporte. Normalmente é transporte público regular que o trabalhador está utilizando, então veículo próprio. Então não tem essa responsabilidade, mas tem um acidente de trabalho e a repercussão dentro da relação empregatícia. Então nunca vai ser vantagem para a empresa oferecer o meio de transporte. É legal oferecer o valor para que o colaborador se desloque. Normalmente as empresas não fornecem essa condução. Não é que não é vantagem para a empresa porque ela auxilia o trabalhador no deslocamento mais rápido, isso é bem-estar. E o bem-estar reflete diretamente na relação empregatícia. Só que grandes cidades o empregador não fornece. A gente vai ver isso muito no interior, no meio rural, que o empregador não está tendo muita alternativa, então ele vai ter que fornecer. É um bem-estar que ele está promovendo para o colaborador, mas em contrapartida ele está se colocando no risco. Risco elevado. Risco elevado. Eu tenho uma situação de trabalhador ter que se deslocar todos os dias 110 quilômetros mais ou menos de condução da empresa.
e ao longo de 5 a 7 anos, mais ou menos, prestando serviço, o veículo capotou 2 vezes. Então, trabalhador lesado, lesão irreparável, e aí abalo emocional muito grande. Então, tudo isso tem um risco. Claro que era um deslocamento no interior mesmo. Não tinha transporte público regular naquele horário e era necessário cumprir aquela demanda, mas é um risco que o empregador vai ter que correr. É um risco aceitável desde que ele cumpra a legislação e desde que ele cumpra as normas de trânsito, desde que ele mantenha o veículo com a manutenção em dia. Então, tudo isso tem influência. Desde que ele dê água pro cavalo ali antes de puxar a carroça. Mais ou menos desse jeito. Assédio moral, até onde pode ser considerado ou não um assédio moral? Algum caso que chegou para você que você pensou assim, pô, vou nem pegar isso aí porque eu sei que não vai dar bom. Assédio moral é conduta repetitiva do empregador que visa minar, lesar o trabalhador. Ou seja, o trabalhador se sente impotente, lesado na sua moral, na sua imagem, às vezes o abalo emocional, o abalo psicológico. Então tem que ser conduta reiterada. Tem muito assédio moral hoje em dia. A ameaça constante de demissão pode ser configurada assédio moral. Exigir metas impossíveis de serem alcançadas. Expor o trabalhador que não atingiu meta perante os demais. Em reuniões, colocar o trabalhador em situação vexatória. E tem muitas situações dessa. A gente pode até pensar que não, mas grandes empresas têm histórico na Justiça do Trabalho de colocar o trabalhador de shortinho e topzinho e dançar na boquinha da garrafa na presença de 100, 200 colaboradores porque ele não bateu meta. E o nome dele está exposto expressamente. Então, apelidos que não deveriam ter sido colocados, trabalhador que faltou ao serviço vai ter que levar uma caixa de bombom porque faltou, ou seja, você começa a minar o trabalhador ao ponto dele ficar exposto e, consequentemente, ele ter a moral dele abalada ao ponto dele não querer mais prestar o serviço. O objetivo do assediador, normalmente, é minar de tal ponto a saúde emocional, psicológica do trabalhador que esse trabalhador venha pedir demissão. Muitas vezes isso acontece até de forma involuntária. O empregador às vezes pratica o assédio, mas ou por falta de informação, ou às vezes por inocência, sem saber que está praticando o assédio moral. Eu não costumo dizer que é de forma involuntária, porque dentro de um tratamento com urbanidade de forma correta não existe involuntariedade para um assédio. Uhum. O assédio é tipicamente caracterizado, o objetivo é esse. Ele sabe que de certa forma ele vai ferir o trabalhador, ele vai atingir o trabalhador. A moral do trabalhador está ali diretamente. A única coisa que o trabalhador pode oferecer para o empregador é a prestação de serviço com dignidade. E o empregador sabe que se ele quiser fulminar aquele trabalhador, de modo que aquele trabalhador não vá resistir, é ir direto na dignidade daquele trabalhador. É fazer ameaça, é colocar apelido, é xingar, é gritar. E o trabalhador muitas vezes se submete àquela situação por depender economicamente do emprego para se manter. Então ele vai se submeter naquela situação até que chega um dia que ele não aguenta mais. Esse é o objetivo do assediador. Então o assédio moral é muito evidente hoje na Justiça do Trabalho. Já tem mais de 10 anos que a gente tem situações de assédio dos mais variáveis modos possíveis, mensagens diretamente, por telefone, por e-mail. A gente tem muitas caracterizações do assédio. Hoje está muita evidência. As indenizações, elas são dos valores mais baixos até os mais altos, a depender da situação. E a gente sempre dá a orientação de não ter nenhum assédio. E se tiver assédio, na empresa tem que ter uma política de coibir esse tipo de conduta. Eu dei muita palestra sobre assédio moral, principalmente para as empresas que eu advogo, para a gente evitar um passivo trabalhista. E quando eu começo a mencionar situações de assédio e exemplos, todo mundo começa a rir, mas ao mesmo tempo tem gente que por dentro está querendo chorar, porque está vivenciando aquilo. Então eu sempre falo para a empresa, olha, é bom a gente alertar e dizer o que não pode ser feito e dizer as consequências disso. Um trabalhador assediado moralmente, pode ser que ele não tenha mais saúde emocional. E pode ser que ali seja o fim da carreira dele. Porque a pessoa vai suportando ao longo do tempo, achando que vai conseguir. Só que o assédio é uma doença psicológica que está instalada e que é como se fosse um apagar das luzes. É o clicar no interruptor da luz. De repente, o trabalhador sofre um apagão. E aí esse apagão já não volta mais, porque está envolvido com síndrome do pânico, com depressão. Como é que volta?
É muito difícil. Então, tem que tomar cuidado desde o início. Eu tenho um cliente que só de chegar, passar próximo, 3 quilômetros do lugar onde prestava serviço, começa a sentir falta de ar. Então, são situações que só o trabalhador mesmo, só a pessoa que está sendo assediada, sofre e sabe o que é. E detalhe, eu sempre costumo falar isso, mas as pessoas talvez não tenham noção da gravidade. Quando o trabalhador ele é assediado, que ele ajuiza uma reclamação trabalhista contra o empregador, se o empregador for condenado, o Ministério Público pode querer saber, o Ministério Público do Trabalho pode querer saber o que a empresa fez com o assediador. Porque se a empresa não adotou nenhuma providência contra o assediador, significa dizer que a empresa foi conivente com o assédio. E se a empresa, de repente, mandou o trabalhador, esse assediador, embora por justa causa, que é motivo de justa causa, ela ainda pode entrar com uma ação contra esse assediador para ser ressarcida dos prejuízos que ela teve que pagar para aquele trabalhador na indenização por danos morais em decorrência do assédio. Então, é o famoso direito de regresso. Eu pago aqui, mas eu vou voltar contra quem efetivamente foi o causador do prejuízo, o assediador. Então tem muita gente que não se atenta para isso e continua assediando. Eu comentei sobre o empresário que acaba assediando sem, às vezes, saber que está assediando, porque você deu a ideia aí de colocar o cara para dançar com sunguinha. Eu achei massa, cara, essa ideia. Tipo assim, era coisa que talvez eu faria sem saber que estaria. Você sabe que tem muitas ideias adotadas por empresas que o objetivo não é o assédio, e que a pessoa cria aquilo ali como uma forma de incentivar a produção. Só que num olhar simples do homem mediano, se percebe que ele ultrapassou o que seria razoável. Por exemplo, colocar um trabalhador que não conseguiu atingir meta, de shortinho ou então de saia, de top, dançando na boca da garrafa na frente de todo mundo, na frente de 100, 200 colaboradores que conseguiram de repente atingir a meta ou então que foram melhores do que ele, em hipótese nenhuma pode se considerar como sendo estímulo, porque ali é uma situação vexatória. Então, isso é só um exemplo das inúmeras situações que acontecem. Na verdade, pelo que eu percebo, o assédio moral, então, a cada tempo que passa, ele vai se multiplicando e surgindo novos assédios. Tipo assim, é uma coisa assim, muito subjetiva, porque não está muito também ligado à sensibilidade da pessoa. Por exemplo, o que poderia me ofender pode ofender o meu amigo, colega. Um exemplo, você vai na concessionária, você compra um carro, aí quem te vendeu o carro vai lá e toca o sininho. Vendemos um carro. E essa pessoa está lá, exposta no Instagram, mais uma venda, mais uma venda, mais uma venda. E o cara que nunca vende nunca vai estar exposto no Instagram. Isso não poderia ser considerado assim uma discriminação para aquele que não vendeu ou um assédio moral gourmet? Entendi. Não, a falta de apresentação dele perante o Instagram, não. Mas divulgar a foto dele no Instagram dizendo que ele não bate a meta, sim. Então a gente tem que fazer essa análise. Quando eu vou fazer uma análise de processo que envolve assédio moral, eu me afasto da situação e tento adotar o padrão do homem mediano, que é o padrão justamente que o juiz vai analisar. Então tem muita gente que está ali que só do empregador dar uma olhada, só um olhar, ou então uma falta de bom dia, a pessoa já está chorando porque sabe que ali já está encadeada uma situação de assédio. Então para ela o assédio está muito evidente. E se você for pegar o histórico dessa pessoa, o assédio está evidente, está claro. Só que fatos isolados, se eu for mostrar para o juiz dentro de um padrão mediano, ele não vai considerar como assédio. Tem gente que fala assim, mas ele fala com todo mundo menos comigo. Isso aí é um abalo emocional, porque a pessoa já está eliminada. Ela já foi fulminada, a moral dela já acabou. Então ela já está se sentindo para baixo, ela está se sentindo inferiorizada. Qualquer coisa que o empregador for falar ou deixar de fazer, às vezes ele estava nervoso e passou rápido e não falou com ninguém. Ela já se sente prejudicada. Então isso é característica do assédio. Detalhe, o assédio pode ser horizontal, colegas do mesmo nível, e pode ser vertical também. Inclusive tem assédio de trabalhadores contra chefe, contra superior. É possível um grupo pegar e se voltar contra o chefe e pressionar o chefe a não adotar determinada conduta, ao ponto do chefe se sentir coagido, se sentir menosprezado. Então, existe a possibilidade. Um exemplo seria, faça um acordo comigo, porque senão eu vou pegar os seus arquivos e queimar.
Não dessa forma. Eu já sofri isso. Não, por isso que eu exemplifiquei, porque eu já sofri isso, entendeu? Entendi. Não, pode ser que os trabalhadores se voltem contra um chefe novo que resolveu implementar políticas mais rígidas. E aí os trabalhadores começam a minar, começam a burlar a prestação de serviço do chefe, começam a não fazer, começam a trazer situações negativas para dentro da empresa justamente para poder prejudicar aquele chefe. Aí é um assédio. Assédio. Entendi. Eu imagino, eu tenho comigo que é um assunto assim, muito subjetivo, porque, exemplificando, aconteceu comigo também. Nós tínhamos uma ilha de edição aí com 12 colaboradores ali, numa ilha de edição onde a gente fazia criação de conteúdos, né? E é uma ilha que, numa ilha de edição, para quem conhece, é um ambiente assim silencioso, porque um barulhinho desconcentra o outro. Numa dessas, um colaborador teve uma dúvida em relação ao processo, eu estava tomando um cafezinho assim, eu fui chegar para conversar com ele, cheguei bem pertinho e falei no ouvido dele, então, o que é que você precisa e tal. E ele sentiu como se eu estivesse coagindo ele, como se eu tivesse, pelo fato de eu ter chegado perto, como se eu estivesse falando alguma coisa ali que ninguém poderia escutar e era só para ele, quando não era. E ele levou isso pro lado do assédio, saca? Uhum. E por isso que eu tenho comigo que o tal do assédio é muito subjetivo, né? A função do advogado é imaginar o que o juiz vai pensar para agir a favor do seu cliente. Sim, dentro de uma ponderação razoável, que é aquilo que o homem médio vai imaginar. Se eu contar essa história para um juiz, o juiz não vai dar indenização por conta de assédio. Para você ter ideia, a gente também tem evoluído em relação ao assédio. Pressão por não atingir metas e ameaça de demissão antes dava indenização de valores altíssimos. Hoje, já tem juiz que não considera mais assédio moral, nem indenização por danos morais. A pressão e exigir metas. Bom, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar a vitrine, vamos fazer isso, vamos ligar para cliente. E tem gente que não consegue viver sob pressão e acha que isso é assédio. Uhum. Só que dentro de uma razoável situação, não está caracterizado como assédio. Então a gente tem que pensar de acordo com o homem mediano, o homem médio. Dentro de uma razoabilidade. Saiu do razoável, aí sim, pode ser caracterizado assédio. Mas hoje já tem muito juiz que não está caracterizando. Vou te dar um exemplo aqui, bem interessante. Eu peguei uma demanda que um rapaz lá, bem moreno mesmo, todo mundo chamava ele de negão. O dia que ele saiu da empresa, ele ajuizou uma ação pedindo indenização por danos morais. E todo mundo? Não, para todo mundo não. Contra o empregador, mas não contra todos os trabalhadores, dizendo que o chefe chamou ele de negão e ele nunca deu essa liberdade para o chefe. Só que o chefe chamou ele de negão num tom diferente. E a testemunha que ele levou demonstrou justamente isso, num tom de discriminação. Então o juiz perguntou, mas qual que é o tom de discriminação? Não foi só chamando o negão, como se estivesse chamando ele. Chamou ele para poder chamar a atenção e menosprezá-lo. Então nessas palavras, apesar de ter já o apelido negão, que por si só, naquela circunstância lá o juiz disse, olha, mas ele já te deu intimidade para poder chamar ele de negão? Não. O chefe não, mas os outros sim. Então tinha que chamar ele pelo nome. Se ele tem nome, não preciso colocar apelido. E no final das contas teve condenação. Condenação não foi de valor alto, até por conta da circunstância. Mas teve condenação. Entende? Então tem muito disso. Tem trabalhador que o empregador coloca ele na geladeira. Estou com um caso típico agora de ociosidade. Tem gente que fala assim, meu sonho. Imagina o teu emprego não trabalhar e receber no final do mês normalmente como se eu tivesse trabalhado. Só que ociosidade, eu acabei com a vida do cara, porque ele está se sentindo imprestável. Então, começaram a colocar o trabalhador na geladeira. A famosa geladeira é deixar ele sem prestar serviço, em casa, sem fazer nada e no final do mês pagar o salário dele. Passou 1 mês, 2, 3. 3 meses de ociosidade. Inclusive, colocaram na grade lá do sistema da empresa, dizendo, olha, trabalhador não é para passar nenhuma demanda para ele. Ociosidade é hipótese de rescisão do contrato de trabalho por falta grave cometida pelo empregador. Fora isso, ainda dá indenização por danos morais. Então o empregador vacilou em ter registrado isso. Não só registrado, mas deixado o trabalhador sem prestar serviço. Mas às vezes, se o empregador quiser preservar esse colaborador porque ele já estava pressentindo ali que teria um burnout e tal, mas não, vamos diminuir um pouco a tensão dele e jogar para outros. Às vezes o empregador faz pelo bem, que acaba no final sendo pelo mal. Então, mas o burnout é o excesso. É o excesso de trabalho. Sim. Nesse caso, a ociosidade é não ter nenhum trabalho. Não, vai. Então, como todos os demais colegas de trabalho têm demanda e só que ele não tem.
Por que todo mundo tem e outro não tem? Não é um pouco para cada. Todos têm e menos esse tem. Então, quando eu coloco ele na ociosidade, eu já estou discriminando ele. Por que só esse aqui que não vai ter trabalho? Quando ele tem um excesso de demanda, um burnout, que o empregador começa a perceber que aquilo está trazendo um prejuízo, que aquilo pode afetar a vida e a saúde do trabalhador, o empregador pode reduzir a quantidade de demanda. Mas não zerar. Zerar não, porque o trabalhador não está afastado do emprego, não tem atestado médico. Aqui nessa circunstância é um pouquinho diferente. Aqui o empregador tirou o trabalhador da prestação de serviço por questões pessoais, justamente para poder prejudicar o trabalhador. E o trabalhador, com ociosidade, rescisão indireta do contrato de trabalho, falta grave cometida pelo empregador, recebe todas as verbas como se fosse uma dispensa sem justa causa e ainda tem direito à indenização por danos morais. Poxa, engraçado. O beneficiário do Bolsa Família, ele recebe o Bolsa Família ali até o momento em que ele começa a trabalhar. Se ele começa a trabalhar, ele perde. O Estado não está colocando essa pessoa na ociosidade ali, então não, a gente não poderia ajuizar algo contra o Estado, porque se você for fazer um paralelo, é a mesma coisa da empresa privada colocar o funcionário na geladeira e o Estado colocar a pessoa ali na geladeira. Se você começar a trabalhar, você perde o benefício. Na verdade, o Estado paga para esse trabalhador, ou melhor, para essa pessoa, não vamos chamar ele de trabalhador por enquanto, para essa pessoa receber um benefício do governo e, em tese, sair da extrema pobreza para poder ter pelo menos o que comer. Sim. Na expectativa de que essa pessoa vai conseguir encontrar um emprego e, a partir daí, vai deixar de receber. Aqui, quando a gente fala da ociosidade, ele já tem um emprego e o empregador resolveu tirar ele das funções e continuar pagando. Então, eu penso que o Estado fazendo esse tipo de política, isso aqui é minha opinião, e eu tenho percebido isso pelos empresários. Automaticamente o Estado está estimulando não a empregabilidade, e sim a manutenção do desemprego. Porque se o cara recebe o benefício, ele não quer uma qualificação e ele não quer um novo emprego. Eu tenho um monte de demanda trabalhista advogando tanto para empregado quanto para empregador, que empregado não quis que fosse registrado porque ele estava recebendo benefício do governo. Porque se ele recebe benefício do governo e ele é registrado como empregado, automaticamente ele vai perder o benefício. Então ele fala, não, eu não quero registro. E automaticamente eu desestimulo o trabalhador a se capacitar. Está cheio de empresário fazendo movimento na internet dizendo, olha, eu estou fechando a minha empresa porque não tenho mão de obra. A gente sofreu um apagão da mão de obra. Enquanto o governo estiver fomentando essa política de incentivo, sem dar qualificação, sem estimular a pessoa para ir para o emprego, a gente vai só viver um marasmo dentro da empresa. Aqui nos bastidores a gente estava começando. Eu estou advogando para um pessoal que é dono de restaurante, salário de R$9.000 para gerente. E tem 1 ano que eles não têm gerente. Quando encontra o gerente, fica 4 dias e tchau. É rotativo. Ele arruma um garçom num dia, a média salarial do garçom R$5.000. Todos os dias tem um garçom diferente. Por quê? Não consegue trabalhar, não tem qualificação. Ontem mesmo fui dar uma consultoria para eles por mensagem. Doutor Estevam, o que eu faço? O trabalhador, de repente, resolveu tirar um intervalo aqui para poder fumar. Aí me mandaram ontem também a outro trabalhador. Contrato de experiência, contrato para terminar em 20 dias. O cara, no horário de intervalo para alimentação e descanso, resolveu ir no bar ao lado, abrir uma cerveja e ficar lá tomando a cerveja. E ele vai voltar para o emprego para poder terminar o segundo turno de prestação de serviço e falaram, o que a gente pode fazer? Se for embriaguez em serviço, se ele estiver embriagado, em serviço embriagado mesmo, justa causa. Direto, não tem que notificar? Justa causa, nenhuma notificação, a falta é grave. Quando a falta é grave, não tem que notificar. Esse trabalhador coloca em risco todos os demais trabalhadores, o estabelecimento e a vida dos clientes. Já pensou se ele vem com a chapa cheio de picanha, bem quente, e por conta da embriaguez ele deixa escorregar e cair na cabeça de uma pessoa, no rosto de um cliente? Então isso é só um exemplo. Mas os trabalhadores hoje em dia, eles não estão querendo prestar serviço. Eu estou com o lema de que todo mundo quer emprego, mas não quer trabalho. Sim. Quer o emprego porque vai receber, vai ter todos os direitos trabalhistas, mas não quer trabalhar. E a gente está sofrendo isso. O apagão já está velado. Ou melhor, está revelado. Está todo mundo declarando. Eu vejo vários empresários na internet, Instagram, Facebook, falando, olha, nós não temos mão de obra qualificada, o pessoal não quer prestar serviço. A gente está falando sobre aquele patrão que coloca o empregado na geladeira, né? E você não acha que esse tipo de emprego, onde o colaborador fica ali ocioso o tempo todo sem fazer nada, não seria um emprego do sonho de qualquer petista?
Tem gente que vai falar isso, né? Você tem que pensar no bolsa também, né? Os benefícios. Independentemente do governo, tem muita gente que tem o sonho de não fazer nada. Uhum. Porém, E geralmente é o servidor público. mas hoje o servidor mudou. Por quê? Mudou o quê? Hoje tá uma caça às bruxas. Servidor que não faz nada, rua. Processo administrativo, hoje disciplinar, tá chovendo em cima do servidor público. Inclusive em cima de juiz. Então o servidor não tem a estabilidade, é isso? Tem estabilidade. Não. Servidor tem estabilidade. Mas se tiver processo administrativo disciplinar em decorrência de alguma falta que ele cometeu, ele pode ser demitido. Não sabia. Pode ser demitido do serviço público. E hoje, servidor público não brinca mais. O servidor público antes, a gente tem muita demanda de processo administrativo disciplinar no escritório. Servidor público antes achava que processo administrativo disciplinar não ia dar em nada. Às vezes ele nem contratava um advogado, às vezes ele nem acompanhava, às vezes ele só ia no depoimento. Hoje, existe um grande número, mas número elevado mesmo, dos processos administrativos disciplinares darem em demissão. E depois não tem mais, não tem possibilidade de reforma. O judiciário hoje não entra mais no mérito do processo administrativo disciplinar da decisão. O judiciário hoje só discute legalidade. Estava dentro da legalidade se tudo ocorreu do jeito que está previsto na letra da lei. Caso contrário, demissão consumada. O judiciário não entra no mérito de outro poder. Não entra no mérito administrativo. Então, rua, está acontecendo demais. Você já viu um servidor público? Muitos. Muitos. Chega muita gente lá no escritório, na reta final, nas alegações finais, depois de ter produzido prova, não fez defesa, não fez nada. E aí, quando chega lá, eu vou analisar o processo falando, eu tenho o que fazer agora. Poderia ter produzido uma prova testemunhal melhor aqui, e tem situações também que não tem jeito. Esse tempo veio uma demanda no escritório de um rapaz que foi filmado dentro do presídio, ele era policial, passando um objeto escondido para poder levar para dentro de uma cela. Policial. Um policial. E aí a perícia constatou que era um aparelho celular. Esse aí tem defesa? Tem. Mas a chance é baixa. O êxito é baixo. Porque ele é um policial. Aí ele foi... E o local era proibido, independentemente de quem fosse entrar. Tá. Ele é policial e fez isso. Ele foi provavelmente exonerado. Demitido. Tá, beleza. E se isso acontece com um juiz? Por que o juiz, ao invés de perder a função de juiz, ele simplesmente, o Estado aposenta ele continua mamando na nossa teta? Infelizmente a legislação que trata da questão da magistratura ela é um pouco diferente. Mas eu vou também te dizer, hoje o Conselho Nacional de Justiça tem feito uma caça às bruxas, aos juízes. O juiz hoje vacilou, tá saindo fora do tribunal. Então o juiz que é coach, muito juiz coach, pode olhar. Instagram, juízes aí que são famosos, já estava sendo perseguido. Perseguido não, já estava sendo fiscalizado porque isso não é compatível com a função de juiz. Então não é porque é juiz, eles não estão mais querendo saber quem é essa figura. Pelo menos no servidor público, nos juízes. E claro que o juiz tem esse benefício que o servidor público não tem. Então a demissão acabou. Não tem absolutamente nada de benefício. Para o juiz, a depender da circunstância, ele ainda continua recebendo. De 0 a 10, o quanto você acha que a justiça é justa? Porque você já teve, eu tenho certeza, pela sua experiência e o tempo de mercado que você tem, você já vivenciou alguns casos assim que você meio que desacreditou no judiciário, no poder da lei. Provavelmente você passou por isso. Eu já passei e olha que eu sou só um empresário. Se a gente for fazer uma análise geral, eu acho que 9,5. Pô, é muito, hein? É muito, não. A justiça tem credibilidade, o juiz tem credibilidade, a lei tem credibilidade. Mas às vezes a gente se surpreende. Eu gosto de fazer análise sem puxar para o meu lado. E eu já vi umas 3 decisões assim que eu falo, não tem como isso aqui ter sido diferente. Na trabalhista uma vez e na área civil 2 vezes. Que aí eu pegar e levar para outras pessoas e falar, faz uma análise disso aqui, para ver se eu estou totalmente errado. E aí quando as pessoas fazem análise técnica e fala que não tem como a decisão ser diferente. Agora o porquê que a decisão foi diferente, eu não sei. Mas foi fundamentada daquela forma diferente. Tá? Às vezes até mesmo já tive uma decisão, uma dessas 3, eu ganhando um processo. E eu falo, não tinha como eu ganhar.
Eu ganhei um processo na Justiça do Trabalho de uma estabilidade de uma gestante. Ela tinha estabilidade, ela foi dispensada sem justa causa e eu advoguei para a empresa. Era um escritório de advocacia que me contratou. E não foi dada a estabilidade a ela. Mas tinha uma série de situações que a gente conseguiu comprovar para poder justificar que ela não queria continuar prestando serviço. Que o propósito dela era outro, que ela nunca comunicou, mas a lei é clara. Estabilidade da gestante é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E a justiça julgou totalmente improcedentes os pedidos dela. Então eu fiquei surpreso. Eu construí esse argumento, essa tese de defesa e foi acolhida. E foi acolhida na primeira e na segunda instância. Então isso me surpreende? Surpreende. Apesar de eu estar ganhando, mas eu estou fazendo análise fria da situação. Então tem isso. Acho que 9,5, talvez até um pouquinho mais, seria a credibilidade da justiça, da lei, do poder judiciário de uma forma geral. Você já divulgou para alguém que você sabia que essa pessoa estava errada? Constantemente. E aí, cara? Tipo assim... Eu tenho que criar algum argumento para poder minimizar os efeitos, porque na Justiça do Trabalho, muitas vezes, a gente não tem como ganhar. Por exemplo, não pagou o saldo do salário do trabalhador. Cadê o comprovante? Não tenho. Então, se você não tem, você não pagou. E se você não pagou, você vai ser condenado. Mas tá lá pedindo horas extras, aí tô pedindo assédio moral. O assédio até foi praticado, porém o trabalhador às vezes não tem como comprovar. E aí, por questões técnicas, processuais, a gente consegue melhorar a situação. Então, uma condenação que poderia ser de 100 mil, vai ser uma condenação de 6. Justamente adotando esse padrão. Resumindo, na nossa justiça, a verdade nunca vai ser o fato. A verdade vai ser o que a gente consegue provar. Pronto. A verdade é a prova. Isso, na minha opinião leiga, isso Mas também não é justo. Eu acho que na opinião de ninguém isso é justo. Mas se você não tem como comprovar, como é que você vai dizer que é verdade? É só uma alegação. E de alegação por alegação, você tem a sua na qualidade de autor e eu tenho a minha na qualidade de réu. Quem que tá falando a verdade? Aquele que consegue provar. Tem a prova. Então precisa de prova. O assédio. Tá lotado de gente que tem um monte de assédio. Assédio sexual, que é muito em evidência. Só que o assediador sexual, ele pratica o assédio só com a pessoa. Dentro de uma salinha. E ali ele tá ali tentando alguma coisa em troca do emprego. E nunca vai ter prova. Como é que eu consigo provar? Se só tá os dois. Aí quando eu falo para a pessoa que não tem possibilidade de provar, porque não tem uma testemunha, porque não tem uma gravação, aí ela fala, mas a justiça é injusta. Mas infelizmente é a regra processual. O ônus da prova incumbe a quem os fizer. Se você alega, você prova. E se você não provar, o juiz não pode te dar o direito. E por que algumas pessoas têm a fé pública e eu não? Mas fé pública não significa necessariamente dizer a verdade. Fé pública é, por exemplo, validar um documento. Trouxeram um documento aqui, eu confirmo ele como original e eu assino. Eu, pelo poder que o Estado me deu, estou declarando que esse documento é original. É o que o tabelião normalmente faz. Mas está lotado de procuração que o tabelião assinou, que era um documento falso. Sim. Ou que veio de um documento falso, que a pessoa que passou, que outorgou poderes nessa procuração, não era a pessoa que estava lá assinando. Eu presumo que o que ele está falando é verdade. Agora, se ele estiver mentindo, eu tenho que provar o contrário. Que pesado isso. Porque o Estado ele tem esse poder. Então, por exemplo, quando você passa num sinal de trânsito, e lá tem um pardal, uma fiscalização eletrônica, que fotografa o seu carro, presume-se que foi você. Mas não foi eu. Então, presunção de veracidade, você comprova o contrário. Comprova que o carro era clonado, que a placa era clonada, que não era você, que a circunstância era outra, que o carro era errado. Então tem essa situação. Entendi. E aquele juiz que intima uma pessoa no endereço errado, aí o cara é condenado, o que uma porra do juiz desse aí merece? Mesmo o advogado falando, cara, juiz, você intimou o meu cliente aqui, mas não era no endereço dele, e a pessoa que assinou não é ninguém nem de conhecimento desse. O que um parasita desse merece para a vida dele? Normalmente o juiz, quando ele faz isso aí, é porque dentro do processo já existiam endereços daquela pessoa naquela localidade. Ou então, o contrato que originou essa intimação, essa ação judicial, já tinha aquele endereço. Então, é claro que tem que ser flexível em relação a isso, principalmente porque a intimação é o passo principal para a parte tomar uma providência. A citação é para a parte tomar conhecimento.
Então tem que recorrer das decisões? Tem, mas hoje, infelizmente, dentro dos condomínios chamados edilícios, que são aqueles prédios que tem uma portaria, entregou na portaria não tem pessoalidade. Ele não quer saber. Então, se, por exemplo, o rapaz da recepção rasgou o documento, jogou fora, ou então o documento se perdeu, Já foi intimado. sinto muito. Não tem como o oficial de justiça vir de porta por porta fazer uma intimação. Não tem como o correio entregar de sala por sala num prédio onde tem 560 salas, onde tem 1000 salas, salas comerciais. Então não tem essa possibilidade. Então a entrega é lá na portaria. Que eu não acho a minha avaliação Então é justo, não é justo de mas também não tem como a justiça parar para poder intimar e nem o correio tem como vir. Por que não tem como? Não tem. Imagina o correio entregar a correspondência de sala por sala num único edifício onde tem 600 salas. Mas eles não cobram da gente, a gente não paga eles para eles prestarem o serviço? É, mas a entrega é naquele endereço, não naquela sala. Eu entrego lá no endereço, eu entrego na portaria. Mas o endereço... Imagina só, se lá onde você mora, que é de repente um prédio com 3 torres, o correio tivesse que entregar de um por um. Então ia ser uma entrega por dia, porque não ia conseguir sair do prédio. Então, condomínios é pela lei processual civil que a correspondência vai ser entregue ali na portaria mesmo. Não tem muito para onde correr. Se privatizasse, tudo ia funcionar. Talvez melhoraria em relação a esse aspecto, mas também teria que alterar a legislação. Sim. Porque a legislação civil autoriza. E outra, na privatização, é óbvio que a empresa vai querer menos trabalho. E menos trabalho é chegar e deixar tudo na portaria mediante contra-recibo. A cautela que todo mundo tem que ter, que aí o problema não é do correio, o problema não é do oficial de justiça que deixa na portaria. A cautela é do proprietário de um determinado imóvel que está ali instalado, ou então de uma empresa que está ali instalada naquele comércio, naquele edifício, todos os dias comparecer à portaria para saber se tem alguma correspondência contra ela. Existe uma obrigação ali do... Essa obrigação do condômino é essencial. Legal, Estevão, valeu demais sua participação aqui, o bate-papo foi massa demais, aprendi coisas, mudei um pouco até a minha forma de pensar um pouco sobre a justiça do Brasil, ou seja, depois desse nosso bate-papo eu tenho mais certeza de que eu estou mais certo ainda do que eu pensava, estou brincando, eu mudei um pouco aí o meu ponto de vista. E como o podcast não ficar muito longo, a gente vai agendar uma nova data para a gente poder fazer uma gravação, que eu tenho muito mais coisa para te perguntar, tá bom? Fechado. Obrigado por enquanto pela sua participação. Obrigado, Ian. Até breve.